Olá, tudo jóia? Vou falar agora sobre métodos quantitativos aplicado à contabilidade. Nesse meu trabalho, eu busquei analisar a taxa de mortalidade no estado da Amazônia, referente a todas as cidades dos estados. Para isso, eu coloquei três variáveis para ver se essas três variáveis conseguem explicar o aumento ou não da taxa de mortalidade infantil. As variáveis que eu escolhi foi o índice Gini, a porcentagem da população com coleta de lixo e a porcentagem da população de extrema pobreza. Para começar, eu fiz o ajuste contando com a constante e também fiz o ajuste sem a constante. Primeiro eu vou explicar com a constante. Eu dividi em alguns passos. Como o primeiro passo, achar o intercepto do coeficiente. O segundo passo, achar as previsões. O terceiro passo, achar os gráficos dos resíduos. O quarto passo seria a gente provar os passos anteriores através de um novo ajuste do modelo. O quinto passo nosso foi tentar ter a normalidade do resíduo. E o sexto passo para ver se tinha ou não heterocidasticidade. Como primeiro passo, quando eu tinha falado, eu coloquei primeiro, eu fiz o teste com beta chapéu. Com isso, a gente conseguiu achar os betas, os desvios padrões, os p-valores, o r quadrado. E nessa análise a gente conseguiu ver que o coeficiente de duas variáveis, mais precisamente da população, a população que tem casa com coleta de lixo, e também no teste Gini mostrou com betas negativos e a extrema pobreza com beta positivo. O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que quando aumentar a taxa de pessoas com casas com coleta de lixo, a tendência também é diminuir a taxa de mortalidade infantil. No caso do índice Gini é a mesma coisa. Em contrapartida, com extrema pobreza, ele tem o mesmo o beta positivo, isso quer dizer que tem a mesma relação. Se aumenta a taxa de pobreza, a tendência também é aumentar o nível de mortalidade infantil. Aqui todos as variáveis mostraram diferente de zero, mostravam adequada para o modelo. A gente achou um R quadrado aqui razoavelmente alto, de 60, em torno de 67%. Isso quer dizer que em 67% dos casos a variável o modelo consegue ser explicado. O p-valor teve um p-valor muito baixo nesse primeiro caso com a constante. E depois que a gente achou, que a gente fez o ajuste, a gente também fez o que? A gente colocou. Eu fiz uma análise no intervalo de confiança dos coeficientes. Nesse intervalo de confiança, a gente comprovou dois betas negativos, que no caso era a coleta de lixo e o Gini, mostrando, como eu já tinha falado anteriormente, se sobe a taxa de pessoas com coleta de lixo ou o índice Gini, decresce então o nível de pessoas com mortalidade infantil. Já na pobreza, se aumenta a pobreza, a taxa de mortalidade infantil tende a subir também. No terceira parte da análise, eu analisei as previsões. A análise de previsões mostrou a mortalidade infantil de todas as cidades, mostrou as previsões de todas as cidades, com cada respectivo erro padrão. E teve o intervalo colocamos o intervalo de confiança de 95%. Para exemplificar melhor, eu peguei uma cidade aleatória, como por exemplo a cidade número 1, que teve uma mortalidade de 14,8, sua previsão era de 28,28, isso quer dizer que a taxa de mortalidade foi menor que a previsão.
com erro padrão de em torno de 3%, que é a média geral das todas as cidades. Colocando um intervalo de confiança, então, entre 9 e 21. Esse foi o intervalo de confiança nosso. Então, quer dizer que a taxa de mortalidade pode variar entre 9 e 21. Nesse também previsão, também ele nos deu um gráfico contendo todas as variáveis. O intervalo de confiança é de 95% para cada cidade também. Aí o gráfico ficou um gráfico bem rebuscado, devido que é 140 cidades, é um dado bem grande. E também a gente fez um gráfico dos resíduos para cada uma das variáveis, taxa Gini, a taxa de mortalidade infantil, a taxa de coleta de lixo, a taxa de pobreza, mostrando que cada gráfico se mostrou heterossedástico, não teve uma dispersão muito grande entre os valores, como por exemplo a gente pode exemplificar aqui um gráfico qualquer, vamos colocar aqui em questão então para explicar a coleta de lixo, ele se mostrou no eixo Y, no eixo X, desculpa, que era a variável coleta de lixo, se mostrou em equilíbrio próximo de zero do eixo Y, que é os resíduos. No eixo X ele mostrou mais próximo de 100, em tudo e meio heterossedástico, meio aumentando e meio disperso o gráfico. Para a quarta parte nossa de análises, a gente pegou a análise de novo, criou um novo resíduo chamado erro, para tentar comprovar a nossa pressuposição dos itens acima, e através disso aí a gente conseguiu comprovar que teve com p-valor muito alto. Com isso, concluímos que as variáveis não afetam os resíduos, validando nossa pressuposição anterior. Neste caso, também analisamos o ANOVA. O ANOVA mostrou de forma resumida todos os indicadores usados anteriormente. No ANOVA a gente teve um p-valor muito baixo, mais precisamente de 2,05 elevado a menos 32, é muito baixo, mostrando que pelo menos existe uma variável diferente de zero. Outro teste que a gente fez também foi o teste de normalidade dos resíduos, onde a gente pegou a variável dependente dessa vez, a gente tirou, antes era a taxa de mortalidade, a gente colocou o nosso novo erro, né, que a gente fez a readequação, e colocamos no novo modelo. E parece que a gente fez um teste de normalidade. Nesse caso, não houve normalidade. O p-valor foi igual a zero, assim a gente rejeita H0. Ou seja, nós não tem a pressuposição no caso nosso de normalidade. Como final de análise, a gente pegou para ver se tinha heterossedasticidade. A gente usou o modelo de Grant-Pagan para tentar analisar. E neste caso, a gente comprovou que não tinha heterossedasticidade. Portanto, H0 não foi apresentada a heterossedasticidade, porque o p-valor foi muito baixo e assim foi rejeitado a hipótese de heterossedasticidade. A gente tentou arrumar um modelo, na verdade. A gente arrumou o modelo colocando uma nova variável, mesmo tentando fazer esse ajuste, continuou não tendo a heterossedasticidade. E depois a gente fez a mesma análise, contendo agora as constantes. Tirando a constante, perdão. A gente tirou a constante. E tirando a constante, a gente teve um modelo mais bem representado. Todas as variáveis, nesse caso mesmo, foram significativas. O nosso R quadrado foi quase 1, né? Teve quase 100% dos casos conseguiu representar, o modelo conseguiu explicar, mostrando um pouco melhor do que a constante. A gente fez também os mesmos testes utilizando o primeiro controle aqui, que foi o intervalo de confiança. Depois a gente pegou as previsões, viu que mudou razoavelmente. No primeiro caso aqui, a gente pode colocar
as mudanças aqui sem o coisa dos intervalos de confiança, que todos agora foram positivos. Antes tinha algumas negativas dos betas, os betas agora foram todos positivos. O intervalo de confiança permaneceu a mesma variabilidade. No caso já dos previsões, a gente conseguiu encontrar quase a mesma coisa, não mudando muito, não sendo muito disperso com a constante. Através também dos gráficos dos resíduos também, a gente conseguiu ver que não teve muita mudança também, permaneceu basicamente o mesmo, não teve aquela diferença, não teve aquela disparidade. E nesse caso a gente não conseguiu fazer o ANOVA porque não tinha constante. Não, com isso não deu nossa opção para fazer o ANOVA. Fazendo o teste também aqui dos resíduos também, a gente mostrou que não teve uma normalidade, mostrou um p-valor agora não zero, mas bem próximo de zero. A gente também mostrou que nesse caso, fazendo a heterocidacidade, conseguiu permanecer o mesmo, o modelo rejeita H0. Então a gente viu que tanto no modelo, tanto no outro modelo, com a constante ou sem a constante, foi basicamente o mesmo. Os resultados foram bem parecidos. E como conclusão, como resultado, a gente pode concluir que sim, as variáveis que foi proposta, no caso, porcentagem de população com coleta de lixo, porcentagem do índice Gini e porcentagem de extrema pobreza, eles influenciam o aumento ou do decréscimo da taxa de mortalidade infantil nesse estado. E com isso a gente conseguiu provar, através dos nossos testes, provar qual que foi a influência de cada variável em cima da variável dependente, que era, no caso, a taxa de que é a porcentagem de pessoas com taxa de mortalidade infantil.